Um dos grandes assuntos, que não é relevante, mas assim, artisticamente não é relevante, mas que a gente Não é viu artisticamente relevante, mas pra pra indústria é indústria é interessante. relevante, é interessante. Que é Furiosa flopou nas bilheterias. E realmente, assim, flopou. Tá Porque é um filme flopando. que investiu muito mais que o anterior. O anterior custou, acho que 100 milhões, 150 milhões e arrecadou 380, alguma coisa assim. E esse deve Que ter... pra indústria já é uma flopada, que É, assim, a gente já discutiu aqui, é porque a indústria, a partir da Marvel, se construiu nessa lógica ou deu onde bilhão ou flopou. ou deu bilhão ou flopou, se você não bateu o bilhão, não foi Como sucesso, diz o Ciro Gomes, né? Mas dá bilhão? dá Dá bilhão. bilhão? E o novo, a gente tá aqui com os dados atualizados de hoje. Nos Estados Unidos ele fez 60 milhões de dólares e internacionalmente no total, assim, 144. O que não paga nem o filme até agora, sabe? Sim, E assim, a semana mais importante, obviamente, é a da estreia. sim. E o filme não tá performando bem. No Brasil tá semelhante, E ele inclusive. estreou mal, né? Estreou mal. Essa é a E não parada. tá com uma grande competição. Porque eu vi, por exemplo, no Brasil, ele estreou em primeiro, arrecadando 10 milhões de reais. Aí na segunda ele já caiu pra segundo. E o Planeta dos Macacos, que tá na quinta ou sexta semana, voltou pro primeiro e ele já arrecadou metade, 5. Agora no terceiro, o Furioso já arrecadou um e pouco. Tipo, as pessoas não estão mais indo ver, sabe? O filme não tá tendo essa penetração. Sim. E são vários os motivos que estão fazendo a galera pensar. Assim, em primeiro lugar, tem a galera nerdola, né? Uhum. A galera nerdola é aquela velha questão que a gente já falou inúmeras vezes. Eles enxergam no produto o problema. Eles não conseguem enxergar as raízes e tudo mais. Então, assim, o que eles veem? Furiosa está indo mal nas bilheterias. Aposte Motivo. que lacrou. Lacrou, personagem feminina. Temos uma personagem feminina e um personagem central. Pô, o Logo, vilão é o Thor, é um homem forte, louro. Sim. Que isso? logo, se tem uma personagem feminina sendo a personagem principal é a heroína, woke. Tá ligado? Então, quem lacra não lucra. Então, se tem personagem, não vai lucrar. E assim, Cara, eu não consigo é. muito imaginar um cara desse no cinema, vendo qualquer coisa, aí passa o trailer do Furiosa, aí aparece a Anya Taylor-Joy, tipo, 2 segundos ele, pronto, começou a lacração. Tipo, consigo muito imaginar, cara. Porra, cara, não dá pra conceber essa ideia. Então, assim, essa lógica de que se trata de uma personagem feminina e porque é uma personagem feminina, não estamos tendo bilheteria. Assim, pode ser que isso tenha alguma influência na bilheteria? Até pode ter gente que não vai no cinema pra isso, mas É uma porcentagem muito esse pequena. público que não vai é o Linhagem Geek, sabe ligado? É, E o esses caras Barbie são tá aí, o ninguém. Barbie foi histórico na bilheteria. Filme fraquíssimo, inclusive, mas, porra, é um Oh. filme. Tipo, é liberal, mas tipo, é um filme progressista, sabe? Sim. Tipo, e é isso, filme Acho que é sobre liberal. empoderamento feminino e Sim. deu dinheiro pra caralho. Deu bilhão, né? Deu bilhão. Deu bilhão, pô. O Oppenheimer quase bateu bilhão Uhum. e Barbie bateu bilhão. E eu não estou fazendo isso dando valor pra Barbie, porque a gente não comemora a bilheteria. Comemorar dinheiro no bolso. Quem comemora a dessa bilheteria é o galera. acionista, gente. Porra. Quem comemora a bilheteria é o Linhagem Geek, tá É. ligado? É essa galera também. Mas enfim, então assim. Pode ter gente que não foi pro cinema porque é uma personagem central feminina? Pode, mas isso é uma parcela muito É menor muito do mais que uma questão. Desculpa. não é relevante no número total, né? Muito mais uma questão das pessoas perderam interesse por cinema. Tipo, o cenário de hoje é outro em relação a 2015. Cenário de crise, né? Pós-pandemia, crise, teve greves recentemente de diretor, de roteirista, de ator. Sim. E o streaming melhorou, tipo, cresceu mais do que nunca. Tipo, em 2015 não existia Disney Plus, nem HBO Max. Sim. Porra. as Janela de Janela de exibição. exibição, com Então, certeza. O filme fica muito menos tempo no cinema pra chegar logo no streaming. Mas eu acho que isso, assim, a gente pensar que é a própria dinâmica do capital que vai construindo suas próprias crises. É aquilo que a gente já conversou inúmeras vezes, né? Então, por exemplo, quando a gente teve a crise lá de 2008 dos roteiristas, a gente já sabia que uma nova crise ia chegar. Uhum. Porque o capitalismo, ele resolve suas crises e a resolução das suas crises anteriores É empurrar com a barriga. vai ser a crise da sua próxima... vai ser a causa da sua próxima crise, né? E a gente vai ver que a crise que aconteceu nos últimos anos dos roteiristas segue essa lógica. Uhum. Aquilo que se resolveu anteriormente, se encontrou as brechas no caminho pra precarizar o trabalho dos roteiristas e tudo mais. Aí hoje resolveu o problema, tá aí a IA já enfiando dessa galera, Uhum. né? De novo. Então assim, vai chegar o momento de crise novamente? Vai de novo. Que é o capitalismo criando essas crises cíclicas o tempo inteiro. Então, é a gente pensar que naquele momento histórico, quando surgem os streamings, o streaming era uma competição com o cinema? Era. Mas ainda assim, o cinema oferecia uma experiência que fazia com que as pessoas pudessem sair de casa e ir ao cinema. Vou dar um exemplo.
O outro Mad Max é de 2015. Eu acho que 2015 também é o ano que saiu o primeiro filme original da Netflix, que é o Beasts of No Nation, do Cary Fukunaga. Enfim. Sim. Tipo, Sai Virunga também no mesmo ano, uma coisa assim. esse... Qual? Virunga é um documentário. Nem lembro. Mas enfim, o primeiro drama ficcional da Netflix foi no mesmo ano do Mad Max. Era outro Sim. cenário, pô. A Netflix tá fazendo 500 filmes por ano agora, Sim. pô. Sim. E aí, quando a gente pensa nessa lógica, assim, a gente vai vendo que os streamings, eles vão crescendo, eles vão se tornando cada vez mais forte, mas ele não rouba o espaço do cinema. Ele O rouba cinema- o tempo da pessoa. Sim, E a carteira. sim. E aí, quando chega a pandemia apresenta uma nova dinâmica desse capital. Porque ela se apresenta enquanto crise. Uhum. E é aquilo que eu falei, a crise anterior vai ser a crise posterior. E a gente vai pensar que depois que a pandemia surge, esse cinema precisa se reinventar porque ele tá em crise. Aí o que acontece? A gente vai ver essa indústria tentando encontrar novos padrões. Ela precisa fazer novos filmes. Mas ela precisa encontrar o novo padrão. E aí o que a gente faz? A gente continua fazendo filmes com aquelas bilheterias absurdas, bilheterias não, orçamentos absurdos, de $200 milhões. Não tá funcionando. Né? Então começa a se baixar o orçamento. A gente vai vendo que esses filmes de alto orçamento começam aqui e ali, dá problema. A gente tá vendo o Mad Max, o Furiosa agora, como é que tá indo e tudo mais. Mas mais do que isso, o que o capitalismo ele vai criativamente tentar resolver o problema? A gente lança o filme deu problema. O filme não tá indo bem nas bilheterias. O que a gente faz? A gente antecipa a sua estreia no streaming. Ou no aluguel. Porque nos Estados Unidos é muito forte a lógica do aluguel. Mas tá chegando bastante aqui também, né? Tá, bastante. Só que qual é o grande problema? A galera tá sabendo. Se o filme vai mal nas bilheterias, vai chegar rápido pro aluguel. E a pessoa compra. É por isso que dizem que é tão importante. Gostou do filme, veja na primeira semana. Sim. Pra garantir que tem a segunda. Isso em caso de filmes menores, obviamente, né? É Nacionais, claro, principalmente. É claro que a gente precisa pensar nessa lógica numa questão cíclica, né? Porque, enfim, o ingresso tá caro também. Então, assim, tem um monte de coisa. Então, se quer garantir o cinema, vai na primeira semana. Mas também, pô, pra você ir pra uma família pro cinema, tu vai gastar R$200. Que é o preço que você gasta assinando todos os streams. Com certeza. Numa saída no cinema. Então nós temos essas problemáticas, de fato, se apresentando, né? E assim, acontece isso o lançamento de Furiosa acontece na semana que metade dos streams anunciam o aumento do preço da assinatura. Sim. A HBO Max agora vai lançar a segunda temporada de Casa do Dragão, já aumentaram o valor. A Disney fundiu com o Star Plus, vai aumentar o valor. Sim. Netflix tá aumentando o valor. E aí o cara, porra, ele faz escolhas, pô, porque ninguém tá nadando em dinheiro. Sim, sim. E a própria dinâmica do capitalismo, né? Aquela questão, vamos diminuir custos, vamos encontrar possibilidades de arrecadar. Deu problema aqui, a gente precisa recuperar, o que a gente faz? Vamos achar um lugar. Porque antigamente a gente tinha muita lógica, enfim, você tinha uma janela de exibição maior, né? Então você saía do cinema, você tinha lá os 45 dias para poder surgir no home video, no DVD e tudo mais. Antes da pandemia, para chegar no streaming ainda tinha uma janela maior. Hoje... Antigamente o filme às vezes ficava 3 meses em cartaz. Sim. Hoje em dia, se ele chega a 10 semanas, Sim. que é 2 meses, é raríssimo. Porque, enfim, o filme começou a dar merda, não tá funcionando. O próprio Furiosa não tá funcionando. O que a gente faz para recuperar esse dinheiro todo que a gente não tá conseguindo? Não vamos esperar 45 dias para poder lançar no streaming. 45 dias para poder lançar em aluguel. Então a gente antecipa isso. Então saiu do cinema já tá direto lá. Porque eles já fazem projeção, né? Eles Sim. já vão calculando, quanto esse filme vai arrecadar daqui a 2 semanas. E quanto a gente arrecadaria se eles tivessem aluguel digital? Sim. Então, hoje, se lá o vender bonequinho e tudo mais fazia parte da dinâmica de construção desses valores, hoje o orçamento tá cada vez mais sendo pensado a partir do quanto vai arrecadar no cinema e quanto vai arrecadar no home video, no streaming, no aluguel e tudo mais, né? A gente muito provavelmente vai começar a ter uma nova dinâmica de como pensar essas bilheterias que não mais estão vinculadas somente à sala do cinema, mas o quanto esse filme pode arrecadar também depois disso tudo, né? Que é muito do que já vem acontecendo hoje em dia. A galera tá falando, pirateio tudo, quero que se foda. Sim. Não julgo não, amigo, não julgo não. Mas é o caminho mesmo que a galera tá encontrando pra streamings caros, sala do cinema cara, enfim, a gente vai vendo cada vez mais acentuando uma crise da sala do cinema, mas, sim, o capitalismo é criativo o suficiente para romper com suas crises, que serão as causas das suas crises posteriores, assim. Então, assim, a sala de cinema vai se recuperar? Não sei se na mesma lógica do que vinha apresentando antes.
pode ser que, de fato, o streaming assuma esse lugar de vez. Mas o streaming vai entrar em crise também em algum momento. Com certeza. E essa crise vai ser superada por uma outra dinâmica. É assim que funciona. E assim será. Assim como os streamings já estão, tipo, se fundindo, oferecendo pacotes, pensando em programação ao vivo. Ou seja, está virando TV por assinatura de novo. Sim, e aí é aquele negócio que eu falei pra você, né, Matheus? A crise anterior se apresenta como a causa da crise posterior. Uhum. Então, veja, o streaming surge pra acabar com a pirataria, né? Eram baratos, supostamente oferece tudo, os streamings agora estão cada vez mais caros e estão reacendendo o desejo pela pirataria. E os catálogos ficam cada vez mais limitados, né? Sim. Eu lembro quando chegou o Max no Brasil, eu comecei a olhar o que tinha de clássico, eu fiquei, caraca, quanto filme maneiro, quanto filme bom, sabe? Caraca, eu nunca imaginei que eu poderia ver isso no streaming. Se eu abrir hoje, esses filmes, nenhum deles mais tá lá, pô. Sim. Nenhum deles tá lá. Clint Eastwood, tinha vários deles anos 70, 80. Agora, se bobear, só tem, sei lá, os Pontos de Madison pra cá. Sim. E Ponte de Madison tem em algum lugar? Eu acho que tem no Max. Tem Max? Acho que quase todos os filmes dele são da Warner, Sim. então se tem em algum lugar é no Max. No Max ainda tem umas coisas antigas, mas assim, recentemente tiraram uma porrada de coisa. Tiraram muita coisa. É bizarro, assim. Mas é aquele negócio. Não tem propensão de lucro. Sai fora. Uhum. A própria Globoplay, cara. A própria Globoplay. Teoricamente, a Globoplay tinha que ter direito sobre uma porrada de coisa da produção nacional. E não tá lá. Uhum. As paradas não estão lá. Tá ligado? Nosso cinema. E aí aquela questão que a gente tava falando outro dia. A importância de um streaming nacional público. Pra poder garantir a presença desses filmes e a existência desses filmes. Uhum. Porque se não tá no streaming, esse filme simplesmente não existe. Não fosse a pirataria. Só que pirataria é o meio ilegal de fazer. Então, na legalidade, se dependesse do capitalismo e da jurisdição burguesa, esses filmes não existiriam. Essa é a parada. E se os filmes famosos, populares já sofrem com isso, imagina filmes menores, filmes menos narrativos, sabe? Sim. Quantidade de filme que se perde nesse caminho, ainda mais que a gente tem cada vez mais dificuldade de manter uma cultura de pirataria. No Brasil é até mais tranquilo, mas muitos países perseguem as pessoas que fazem pirataria, né? Tem leis, assim, severas, a pessoa leva notificação extrajudicial em casa, a polícia bate na porta. Isso se amplia ainda mais na dinâmica do streaming. Por quê? Porque o Estado burguês é o balcão de negócios dessa classe. Uhum. Então, o que esse Estado vai fazer? Ele protege muito mais os interesses da propriedade privada que os interesses civis. Sim. Aliás, a jurisdição burguesa ela existe para proteger a propriedade privada. Uhum. A propriedade privada é inviolável. Tá ligado? É ela que é inviolável. Então, a perseguição à pirataria ela vai se acentuar com o surgimento do streaming justamente porque é do interesse dessa nova dinâmica do capital que surge. Uhum. Só que é isso que a gente estava falando. Cada vez mais a gente está vendo uma lógica onde aquilo pelo qual o streaming chega para destruir, que é a pirataria, oferecendo supostamente escolha, o que não é verdade, mas que em determinado momento se apresenta como uma falsa realidade para as pessoas e, portanto, para o cliente, conforme esse streaming, pela própria dinâmica interna do capitalismo, de ir em direção ao monopólio, e quando se monopoliza, se controla o preço, aumenta o valor, reacende nas pessoas o desejo pela pirataria. Uhum. Porque não tá mais barato para piratear como era antes. Então, assim, antes fazia sentido, por exemplo, pagar uma Netflix por R$19 e não precisar piratear porque tá lá disponível. Sabe? Hoje... É R$30 pra ver com anúncio. Com anúncio, tá ligado? Então as pessoas estão reacendendo o desejo pela pirataria, aquilo pelo qual o surgimento do streaming vem pra derrotar. Uhum. E a pirataria foi assim, ela sofreu uns baques legais, né? Sim. Tipo, The Pirate Bay foi derrubado, o RarBG foi derrubado, tem vários, Que é a jurisdição burguesa atendendo os interesses desse novo serviço do capital. A gente tinha o maior fórum do Brasil de torrent de filme, e você vai pegar qualquer torrent lá, ninguém tá dando seed. Ninguém. Eu só consigo o filme agora em Drive ou no Cara Garga. Sim, é um momento. Mas isso eu acho, assim, se a gente pode fazer alguma projeção, eu acho que isso vai dar uma volta, e eu acho que vai retornar a pirataria a ganhar força nesses próximos anos aí, justamente porque o capitalismo vai acentuar suas contradições, que mais uma vez a gente pensar nessa lógica onde as coisas vão ficar mais caras e já não vai mais fazer sentido de ser o streaming, porque ele vai voltar a ser a TV paga, como você trouxe lá no início.
e vai fazer com que as pessoas voltem a querer piratear. É claro que, mais uma vez, isso vai se apresentar como uma crise desse novo sistema, porque as pessoas vão parar de assinar para poder consumir de outra maneira, de outras maneiras ilegais, e esse mesmo capitalismo vai ser criativo o suficiente para romper com essas contradições que ele mesmo criou, né? Mais uma vez, por que ele mesmo criou? Porque ele chega para destruir a pirataria. Só que as suas dinâmicas internas do próprio capitalismo de ir em direção ao monopólio, portanto, colocar tudo para dentro e a partir de colocar tudo para dentro, controlar preço, aumenta o preço e as suas próprias contradições fazem com que aquilo que ele veio para combater, já não faça mais sentido, né? Então as pessoas voltam para a pirataria. Acredito que esse seja o caminho daqui por diante. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Agora, claro, conjunturas assim nunca é o nosso forte, não deve ser, mas eu acho que esse é Uma coisa que eu acho que as pessoas que trabalham não, mas que tem essa ligação com pirataria deveriam pensar em uma alternativa ao Google Drive. Porque o Google é o Google. Sim. Então uma hora, tipo, é só uma pessoa falar, vamos fechar o cerco essa porra, aí fudeu, pô. Sim. Porque a quantidade de filme de pessoas que dependem do Drive pra ver filme de vários drives que tem por aí que a galera vê, é absurdo, pô, Sim. é absurdo. Esse cerco ele pode sendo fechado aqui e ali, mas vai sempre ser criativo pra Sempre encontramos um jeito, né? Mas aquele negócio, de fato, as big techs e tudo mais, elas vão fechar esse cerco e pode ser, inclusive, o motivo pelo qual o capitalismo vai ser criativo novamente pra superar a crise que ele mesmo criou. É isso, o capitalismo vive de crises, é cíclico, né?